O ponto de partida de toda conquista é o desejo. Napoleão Hill, você passa a vida acreditando que há algo de errado com você. Que nasceu quebrado. Que carrega uma falha invisível que te impede de viver uma história grandiosa. Mas eu vou te contar a verdade que ninguém teve coragem de dizer. Você não está quebrado. Você só está enferrujado pela inação. Pela covardia disfarçada de prudência. Pela preguiça disfarçada de lógica. Pela paralisia que você mesmo cultiva cada dia que escolhe não tentar. Você acha que seus sonhos morreram porque não tem talento. Porque não tem recursos. Porque o mundo é cruel demais. Mas a verdade é que tudo isso são muletas. As mesmas que você se obriga a carregar para não precisar encarar o fato mais incômodo de todos. Você deixou de agir. E quando a ação morre, a esperança apodrece. Você acorda todas as manhãs e finge que não sente essa dor. Essa vergonha secreta de saber que poderia ter sido mais, feito mais, criado mais. Você veste suas obrigações como armaduras e sai para o mundo tentando parecer inteiro. Mas dentro, você sabe que há partes suas cobertas de ferrugem. Partes que nunca mais se moveram desde o dia em que você decidiu que era mais seguro parar. Sabe por que você se sente tão cansado, tão desconectado, tão distante da pessoa que sonhou ser? Porque sua alma foi feita para criar, para mover, para agir. E você a obrigou a ficar sentada num canto escuro, esperando a permissão de alguém para existir. Você não está quebrado. Você está paralisado. Você não nasceu inferior. Você apenas esqueceu como é dar o primeiro passo. Como é fazer algo imperfeito, mas verdadeiro. Como é olhar para o abismo do fracasso e, mesmo assim, escolher tentar. O tempo não te tornou menor. O medo não te fez menos capaz. O que te trouxe até aqui foi a decisão silenciosa de viver como espectador, de aceitar uma rotina que não te desafia, de tolerar um trabalho que não te enche os olhos, de permanecer em relações que não te elevam. A ferrugem que cobre você não veio de fora. Ela foi crescendo cada vez que você dizia amanhã, cada vez que você justificava a estagnação com palavras bonitas, cada vez que você se contentava com migalhas emocionais e profissionais. Imagine acordar aos 80 anos e perceber que a única coisa que te separou da vida que você queria foi a falta de ação. Não foram seus pais. Não foi seu chefe. Não foi o governo. Foi você. Foi o seu medo de se mover. De se expor. De errar em público. Você acha que vai ter outra chance. Que vai acordar amanhã com disposição de sobra. Que algum evento mágico vai acontecer e finalmente te transformar em alguém corajoso. Mas a coragem não vem antes do movimento. Ela nasce no ato de fazer, de tentar, de se colocar em jogo. Napoleão Hill escreveu que todo homem bem-sucedido aprendeu a agir rápido e mudar lentamente. Mas você faz o oposto. Você demora tanto para agir que as oportunidades morrem no seu colo. E muda de ideia tão rápido que nenhum projeto sobrevive. O problema não é que você não sabe o que fazer. O problema é que você não faz. Você vive viciado em planos, mas tem alergia de execução. Você consome livros, vídeos, palestras, mas não transforma nenhum ensinamento em prática. E é por isso que sua alma adoece, porque conhecimento sem ação é só peso inútil. Você quer se sentir vivo de novo? Então pare de buscar respostas novas e comece a usar o que já tem. Pare de esperar mais tempo e comece a investir o tempo que sobra. Pare de reclamar da ferrugem e comece a se mover até que cada parte sua volte a funcionar. Você acha que só vai começar quando estiver pronto. Mas ninguém começa pronto. O que separa quem realiza de quem lamenta é a disposição de agir antes de sentir segurança. De entrar em movimento antes de ter garantias. De confiar que a prática vai fazer o que a teoria nunca pode, transformar você em alguém capaz. Você acha que seu problema é falta de motivação. Mas motivação é um bônus que chega depois da ação. O que você precisa é disciplina. É a decisão de acordar e cumprir o que prometeu a si mesmo, mesmo que o mundo inteiro diga que é inútil. Quando você era criança, não tinha medo de se mover. Não tinha medo de cair. Não tinha medo de parecer ridículo. Foi depois que disseram que errar era vergonha, que fracassar era um defeito, que ser iniciante era humilhante, que você começou a se paralisar. Você não está quebrado. Você só esqueceu quem era antes de acreditar nas mentiras que te contaram. Antes de permitir que a ferrugem te cobrisse até você perder a memória do seu potencial. Mas isso pode mudar. Não com palavras bonitas. Não com planos perfeitos. Mas com a decisão radical de se levantar e agir. Uma decisão tão simples que parece banal.
tão poderosa que pode reconstruir tudo. Henry Ford não sabia se seu primeiro motor funcionaria. Edison não tinha certeza se sua lâmpada ia acender. Disney não sabia se alguém se importaria com um rato desenhado. Mas eles decidiram agir. E a ação os salvou. A ação os limpou da ferrugem. A ação os tornou lendários. Você acha que não pode ser como eles. Mas você já tem tudo o que precisa, a capacidade de mover um dedo, dar um passo, fazer algo hoje que ontem parecia impossível. E quando você começar, vai perceber que não era incapaz. Só estava anestesiado pela inércia. Se você não agir agora, nada vai mudar. Seu amanhã será igual ao seu hoje. E um dia, quando não houver mais tempo, você vai entender que a ferrugem não era a culpa do mundo. Era apenas a prova de que você não teve coragem de começar. Porque se você não for o autor da sua história, será só mais um personagem figurante. Se gostar desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Você acha que o problema sempre esteve do lado de fora? Que a vida foi injusta? Que as circunstâncias não cooperaram? Que você nasceu com menos oportunidades? Mas a verdade é que a maior prisão que te mantém paralisado é invisível. Ela mora dentro da sua cabeça. Foi construída, tijolo por tijolo, pelas histórias que você aceitou como absolutas. Você repete todos os dias que não tem sorte, que não tem talento, que não tem apoio. Mas a única coisa que você realmente não tem é autoconhecimento. Porque se tivesse, veria que cada desculpa que você repete é só um disfarce para não assumir responsabilidade. Napoleão Hill revelou em Mais Esperto que o Diabo que a maioria vive em estado de deriva. Um transe silencioso em que você acorda, trabalha, consome e dorme sem questionar nada. Você acha que tem controle, mas quem comanda sua vida são padrões mentais antigos. São crenças tão impregnadas que viraram parte da sua identidade. Pense em quantas vezes você desistiu antes mesmo de tentar. Em quantas ideias você enterrou porque alguém disse que não daria certo. Em quantos projetos você abandonou porque o medo de parecer iniciante foi maior do que a vontade de aprender? Cada uma dessas renúncias criou ferrugem na sua alma. Você não nasceu assim. Você nasceu com a mesma pureza e potência de qualquer outro ser humano. Mas aprendeu a se diminuir, a se encolher, a acreditar que era melhor seguir um caminho previsível do que ousar criar algo que ninguém entenderia. Sabe por que você se sente sempre à beira do colapso? Porque não há nada mais pesado do que viver uma história que não é sua. Quando você acorda todos os dias para cumprir papéis que te foram dados, não importa quanto sucesso aparente tenha, por dentro, você se sente um impostor. Você acha que autoconhecimento é luxo, que refletir sobre quem você é perda de tempo. Mas a falta de consciência custa mais caro do que qualquer curso, qualquer terapia, qualquer jornada interior. Porque ela te condena a repetir o mesmo ciclo até o último dia. Você quer saber por que seus projetos não avançam? Por que você não tem clareza de quem você é e do que quer de verdade? Por que você se distrai tão fácil que esquece até das suas próprias promessas? Por que você vive tentando caber em expectativas que não escolheu? A ferrugem que te cobre hoje é feita de pequenas traições que você cometeu contra si mesmo. O dia em que disse sim quando queria dizer não. O dia em que ficou quando tudo gritava para você ir. O dia em que aceitou migalhas porque tinha medo de ficar só. Você não está quebrado. Você só se afastou tanto da sua essência que hoje não reconhece a própria voz. Mas ela ainda está aí, enterrada sob camadas de medo e conformismo. Ela não morreu. Só ficou muda porque você parou de escutar. Se você quer acordar, precisa ter coragem de encarar suas mentiras. De admitir que muita coisa que você defende não é sua verdade. É só herança emocional dos que vieram antes. E não importa quão nobres pareçam essas crenças, se elas te mantêm pequeno, não te servem. Abraham Lincoln disse que a maioria das pessoas é tão feliz quanto decide ser. E essa decisão só nasce quando você tem coragem de fazer perguntas incômodas. Quem eu seria sem essa história de vítima? O que eu faria se não tivesse medo? O que eu criaria se não precisasse de aprovação? Você quer mudar, mas quer fazer isso sem perder nada. Sem incomodar ninguém. Sem confrontar seu passado. Mas isso é impossível. Porque a transformação exige uma renúncia, há de continuar fingindo que não sabe a verdade. A verdade é que você já tem tudo o que precisa para começar. O que falta é se comprometer com quem você quer se tornar. E esse compromisso começa com honestidade brutal. Com o reconhecimento de que você parou no tempo,
que se acomodou, que trocou o propósito por distração. Napoleão Hill dizia que o homem mais perigoso é aquele que tem clareza do seu desejo e disciplina para persegui-lo. Porque esse homem não pode ser manipulado. Ele não vive à deriva. Ele sabe para onde vai. Por isso, nada pode pará-lo. Você pode continuar dormindo com a mente embotada. Pode continuar dizendo que não nasceu para grandes coisas. Pode continuar fingindo que a ferrugem que cobre sua alma é uma condição definitiva. Mas vai chegar o dia em que essas desculpas não vão mais servir. O dia em que a dor de não ter tentado será maior que qualquer medo de fracassar. O dia em que você vai perceber que todos que você admira só deram certo porque tiveram coragem de ser ridículos no início. Porque toparam ser principiantes. Porque aceitaram a vergonha de começar do zero. Você acha que não pode. Mas não pode porque não age. Você acha que não sabe. Mas não sabe porque não testa. Você acha que não tem valor. Mas não tem porque nunca ofereceu ao mundo a sua versão verdadeira. O autoconhecimento é o começo de tudo. É o que remove a ferrugem. É o que limpa o espelho onde você vai finalmente reconhecer o seu rosto. E isso não depende de ninguém. Não depende de mais diplomas, de mais aplausos, de mais recursos. Só depende de você. Hoje, neste segundo, você pode escolher. Pode decidir que não vai mais viver anestesiado. Que não vai mais ser espectador. Que não vai mais repetir as mesmas histórias velhas. Underline, 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 underline. Você acorda todos os dias reclamando do cansaço, da falta de tempo, da pressão que o mundo coloca sobre seus ombros. Mas nunca parou para perceber que a maior parte desse peso nasce da sua própria confusão. Porque o caos de fora sempre é filho da desordem de dentro. O mundo não precisa fazer muito esforço para te derrubar se você mesmo não sabe onde fica o seu chão. Napoleão Hill dizia que nada grandioso nasce sem um propósito definido. Mas você tenta viver sem decidir o que quer. Você quer liberdade, mas não suporta a responsabilidade. Quer sucesso, mas foge do sacrifício. Quer paz, mas não abre mão da distração que alimenta seu vazio. Você pensa que clareza é um presente que vai chegar pelo correio. Mas clareza não vem até você. Você é quem precisa cavar até encontrar. Precisa se perguntar todo santo dia, quem eu estou escolhendo ser? Porque se você não faz essa pergunta, o mundo decide por você. E o mundo não tem interesse em ver você livre. O mundo prefere você encaixado, previsível, anestesiado. Você acha que não tem clareza porque a vida é complicada. Mas não tem clareza porque nunca teve coragem de priorizar. Porque não consegue dizer não. Porque se distrai com cada estímulo que te rouba energia. Enquanto isso, seus dias escorrem pelo ralo da indecisão. A mente é como uma lâmina. Quando afiada pelo propósito, corta qualquer obstáculo. Mas quando esquecida na gaveta da indecisão, enferruja. E você sabe que é isso que está acontecendo com você. A ferrugem não nasceu por acaso. Nasceu porque você deixou de usar o que tinha. Você quer saber por que não consegue começar? Porque ainda está esperando a permissão de alguém. A autorização invisível que nunca vai chegar. Clareza é quando você decreta que ninguém mais tem poder de definir o seu caminho. É quando você decide que seu destino é assunto exclusivamente seu. Você já percebeu que toda pessoa que você admira começou sem garantias? Edison não sabia se sua lâmpada ia acender. Ford não sabia se as pessoas iam querer um carro. Disney não sabia se alguém pagaria para ver desenhos animados. Mas todos eles tinham uma clareza que parecia loucura para quem olhava de fora. A convicção de que estavam criando algo maior do que eles mesmos. Você acha que vai ter clareza primeiro para depois agir. Mas clareza nasce do movimento. Você só entende o caminho enquanto caminha. É a ação que revela o que a inércia esconde. Você quer liberdade, mas vive como escravo da própria confusão. E enquanto não tiver coragem de escolher, vai continuar se afundando em tarefas que só servem para manter você ocupado. Ocupado, mas não produtivo. Ocupado, mas não em paz. Ocupado, mas completamente perdido. O propósito não é um luxo. É a única âncora que pode salvar você desse mar de ruídos. Sem ele, qualquer onda te leva. Sem ele, qualquer opinião te muda. Sem ele, qualquer dificuldade te paralisa. Napoleão Hill escreveu que o propósito definido é a base sobre a qual toda conquista duradoura se constrói. Você pode ignorar isso,
mas vai pagar o preço. O preço é acordar anos depois e perceber que tudo que você viveu foi um borrão. Uma sucessão de dias sem enredo, sem sentido, sem história. Você quer saber como encontrar seu propósito? Comece eliminando o que não é. Cada atividade que não alimenta sua essência. Cada pessoa que não respeita seu valor. Cada hábito que não aproxima você de quem quer ser. Clareza não nasce no acúmulo. Ela nasce na renúncia. Quando você decide que só vai carregar o que tem significado, tudo se simplifica. O que antes parecia pesado se torna leve. O que antes parecia complexo se torna óbvio. Porque o excesso é inimigo da clareza. E você sabe que há muito tempo carrega bagagens que não te pertencem. Você pode fingir que não percebe. Pode dizer que está tudo bem. Pode se convencer de que um dia tudo vai se alinhar sozinho. Mas esse dia não vai chegar. Porque clareza exige ação deliberada. Decisão consciente. Coragem de desapegar da vida antiga. Você acha que o tempo vai resolver. Mas o tempo só cristaliza o que você permite. O tempo só torna a ferrugem mais difícil de remover. E se você não agir agora, vai descobrir que clareza custa cada vez mais caro quanto mais você demora. Hoje pode ser o dia em que você decide parar de pedir permissão. O dia em que você decide escrever seu próprio manual de prioridades. O dia em que você olha para tudo que te confunde e escolhe, uma por uma, as coisas que vai deixar ir. O caos externo não vai desaparecer num passe de mágica. Mas ele vai perder o poder de te governar quando você tiver a convicção de que sua vida tem direção. E essa convicção não é dada. É construída. Você acha que clareza é algo distante. Mas ela começa quando você tem coragem de responder honestamente a uma pergunta simples. O que eu estou tolerando que não deveria? Porque toda confusão nasce da tolerância ao que você sabe que não é para você. Napoleão Hill dizia que tudo começa com pensamento, decisão e desejo ardente. Você já tem o desejo. Já tem a necessidade. O que falta é a decisão. E essa decisão é só sua. Você não está quebrado. Só esqueceu que clareza é uma escolha diária. Uma batalha silenciosa contra a tentação de viver como todo mundo. Mas você não nasceu para isso. Você nasceu para ser autor. Underline, 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 underline. Você já percebeu como é fácil prometer mudança no silêncio da madrugada? Como é simples decidir que amanhã tudo vai ser diferente, enquanto você ainda está deitado, protegido do mundo real. Mas a decisão que transforma não é aquela que você toma em pensamento. É a que você confirma com ação. Porque tudo que você promete mas não executa, te enfraquece. Cada promessa vazia é uma lâmina que corta sua autoestima. Napoleão Hill escreveu que toda conquista começa com uma decisão firme e inabalável. Mas você vive num estado morno. Meio convencido, meio indeciso. Meio pronto, meio temeroso. E nessa hesitação, seus sonhos apodrecem. Porque nenhum grande feito foi realizado por pessoas mornas. A vida só respeita quem declara, eu vou. Você diz que quer transformação. Mas transformação exige compromisso total. Não é algo que você faz quando sobra tempo. É algo que passa a ser a razão pela qual você acorda. Você quer mudança, mas quer manter a velha rotina. Quer novos resultados, mas quer preservar velhos hábitos. Quer evolução, mas quer continuar confortável. E é por isso que nada acontece. Por que você acha que o universo vai se dobrar ao seu meio comprometimento? Mas o universo ignora quem não decide. Ele só conspira a favor de quem declara, com a alma inteira, que não vai mais viver uma história pequena. Você acha que compromisso é uma ideia. Mas compromisso é uma renúncia. É quando você aceita perder tudo que é raso em troca de algo profundo. É quando você aceita ser criticado, mal interpretado, ridicularizado. É quando você decide que prefere a dor da autenticidade à anestesia da mediocridade. Henry Ford foi chamado de lunático por querer produzir carros em massa. Edison foi ridicularizado por repetir experimentos que ninguém entendia. Carnegie foi desacreditado antes de se tornar o homem mais rico da sua época. Cada um deles decidiu. E essa decisão os tornou diferentes. Você acha que compromisso nasce da certeza. Mas a certeza é fruto do compromisso. Primeiro você declara que vai. Depois a confiança cresce. Depois os recursos aparecem. Depois o caminho se revela. Mas enquanto você não se compromete, tudo parece turvo.
Você pode continuar fingindo que não tem tempo, que a hora certa não chegou, que precisa pensar mais um pouco. Mas cada dia de indecisão enferruja mais seu potencial. E vai chegar uma hora em que a ferrugem será tão espessa que você vai acreditar que nasceu defeituoso. Mas você não nasceu quebrado. Só não teve coragem de romper. Romper com a versão antiga de você mesmo. Romper com tudo que te mantém menor. Romper com essa ideia de que dá para viver uma vida grande sem pagar o preço. Você quer saber como o compromisso real se parece? É quando você não dá outra opção a si mesmo. Quando você fecha todas as portas de fuga. Quando você destrói a ponte que te leva de volta ao lugar seguro. O problema é que você quer compromisso sem perder nada. Mas toda decisão séria carrega uma perda. Você vai perder pessoas que só te amavam pela versão conveniente que você oferecia. Vai perder o respeito de quem prefere mediocridade coletiva. Vai perder a distração que te mantinha anestesiado. Mas em troca, vai ganhar algo que ninguém pode te dar, a dignidade de viver alinhado ao que você acredita. O orgulho silencioso de quem sabe que, se tudo acabar amanhã, pelo menos foi verdadeiro. Napoleão Hill dizia que o homem que decide com rapidez e muda devagar alcança tudo o que quer. Você faz o oposto. Muda de opinião toda semana e acha que está sendo prudente. Mas prudência não é hesitação. Prudência é agir com consciência. O que você pratica é medo disfarçado de cautela. Você quer saber se está comprometido? Então olhe para o seu calendário. Veja o que ocupa seu tempo. O que não está na sua agenda não faz parte da sua vida. Porque compromisso sem ação é fantasia. Hoje, você pode decidir. Não amanhã. Não quando se sentir pronto. Porque prontidão é uma ilusão que você inventou para continuar adiando. O mundo está cheio de gente que vai morrer esperando se sentir preparada. E a vida não negocia com quem espera demais. Você acha que vai ter tempo. Mas o tempo só respeita quem age. Cada segundo que você adia sua decisão é um tijolo a mais no muro que te separa do que você quer viver. Rompimento é quando você diz, acabou. Acabou a desculpa. Acabou o adiamento. Acabou o personagem. A partir de hoje, eu só aceito a vida que escolhi. Você vai sentir medo. Vai sentir solidão. Vai sentir arrependimento por alguns instantes. Mas tudo isso passa. O que não passa é o arrependimento de nunca ter tentado. Você pode continuar vivendo como figurante. Pode continuar deixando que o mundo escreva seu roteiro. Ou pode decidir que, a partir de agora, vai ser o autor. Você vive dizendo que seu maior problema é a falta de motivação. Que se ao menos acordasse inspirado, faria tudo diferente. Mas isso é só mais uma fantasia confortável. A verdade é que motivação é volátil. Ela não é confiável. Ela desaparece no primeiro contratempo. E é por isso que os que mudam o mundo não dependem dela. Eles dependem da disciplina. Napoleão Hill dizia que a ação persistente é o alicerce de qualquer conquista. Mas você passa os dias esperando uma faísca emocional. Você acredita que, num belo dia, vai acordar e tudo vai fazer sentido. Mas esse dia não existe. Porque sentido se constrói na prática, não na espera. Você acha que disciplina é um castigo. Mas disciplina é liberdade. É o poder de decidir quem você quer ser e provar isso todos os dias, quando ninguém está te observando. Enquanto a maioria vive escrava das próprias vontades momentâneas, o disciplinado levanta, cumpre e entrega. Você quer saber por que se sente tão perdido? Por que não há estrutura na sua rotina? Por que cada dia seu é um improviso? Por que você acorda e se deixa conduzir por qualquer distração que apareça? Você não tem clareza do que quer porque não tem coragem de criar hábitos que sustentem seu propósito. Você diz que não tem foco, mas foco é consequência. É consequência de eliminar tudo que não serve. De fechar portas. De decidir que seu tempo não será desperdiçado com trivialidades. Você passa horas em redes sociais, depois reclama que não tem energia. Mas não percebe que toda distração custa um pedaço da sua força. Você acha que disciplina nasce do entusiasmo. Mas disciplina nasce da decisão de não se trair mais. De não abandonar seus projetos na primeira dificuldade. De não trocar a vida que você quer por momentos de alívio instantâneo. O sucesso é um ritual invisível. Ele acontece quando ninguém está te vendo. Quando você acorda mais cedo para estudar enquanto o mundo dorme. Quando você treina mesmo sem resultados imediatos. Quando você cumpre o que prometeu a si mesmo, sem precisar de aplauso. Você quer respeito? Então comece cumprindo sua palavra.
A primeira pessoa que precisa confiar em você é você mesmo. Cada vez que você promete e não entrega, a ferrugem cresce. Você passa a acreditar que não pode contar consigo. E essa crença destrói tudo. Você acha que disciplina é uma qualidade que poucos possuem. Mas disciplina é um músculo. Quanto mais você pratica, mais natural ela fica. Quanto mais você age apesar do medo, mais você se torna alguém em quem pode confiar. Imagine um maratonista invisível. Ele corre antes do sol nascer. Ninguém sabe o que ele faz. Ninguém elogia. Ninguém valida. Mas ele continua. Porque sabe que no dia da prova, todo mundo vai ver a diferença. Você quer ter esse resultado, mas não quer a solidão do treino silencioso. Não quer as madrugadas sem aplauso. Não quer os dias em que a única coisa que te move é a decisão de não desistir. Você pode continuar alimentando a fantasia de que disciplina é algo impossível. Mas vai chegar o dia em que você vai entender que tudo que você inveja nos outros foi construído por hábitos que você recusou cultivar. A disciplina não precisa de permissão. Não precisa de clima favorável. Não precisa de plateia. Ela só precisa de uma pessoa disposta a escolher, todo dia, fazer o que importa. Você acha que a ação é só quando há certeza. Mas a ação é o que cria a certeza. Quando você se move, começa a entender. Quando você pratica, começa a melhorar. Quando você insiste, começa a acreditar. Mas enquanto ficar parado, tudo que você tem é a ferrugem. Henry Ford não sabia se daria certo. Edison não sabia se ia conseguir. Disney não tinha nenhuma garantia. Mas todos eles agiram. Todos eles se levantaram em manhãs cinzentas. Todos eles trabalharam enquanto a maioria dormia. Essa é a única diferença real. Você não está quebrado. Está acostumado a desistir. Mas esse costume pode ser trocado. Você pode criar novos rituais. Pode definir horários sagrados para suas prioridades. Pode proteger seu foco como quem protege a vida. Você quer liberdade? Então discipline sua rotina. Quer poder? Então discipline sua mente. Quer paz? Então discipline sua atenção. Sem esses 3 pilares, nada vai durar. Hoje pode ser o dia em que você decide que nunca mais vai negociar com a preguiça. Que nunca mais vai deixar o medo te paralisar. Que nunca mais vai permitir que a inércia dite o seu valor. A disciplina é a assinatura silenciosa dos que deixam legado. Ela não é glamourosa. Ela não é divertida. Mas ela é invencível. Você pode continuar esperando motivação. Ou pode decidir que vai agir, mesmo sem vontade. Porque no fim, a diferença entre quem vive e quem sobrevive não é talento. É consistência. Você passa a vida inteira tentando se proteger do fracasso. Fingindo que se não tentar nada grande, pelo menos não vai se decepcionar. Mas o que você não entende é que fracassar não é a pior coisa que pode acontecer. A pior coisa é chegar ao fim da vida e perceber que você nunca se moveu. Que a ferrugem tomou tudo porque você nunca teve coragem de se expor ao risco. Napoleão Hill dizia que toda derrota carrega a semente de um benefício equivalente. Mas você vive tratando seus tombos como sentenças definitivas. Você não vê que cada vez que levanta, está limpando um pouco dessa ferrugem que te paralisa. Cada vez que insiste, está provando para si mesmo que não está quebrado, só estava parado. Você quer ser respeitado? Então aprenda a cair sem perder a dignidade. Porque ninguém lembra dos que nunca tentaram. O mundo só se curva diante de quem teve coragem de levantar mais uma vez. Você acha que quem venceu foi poupado da dor. Mas os grandes construíram seus legados sobre pilhas de erros. Edison fracassou mais de 1000 vezes antes de iluminar o mundo. Ford quebrou financeiramente tantas vezes que qualquer homem comum teria desistido. Disney ouviu incontáveis não antes de transformar um rato em um símbolo global. Você não está quebrado. Está destreinado. Está desacostumado a lidar com a frustração. Está enferrujado porque faz tanto tempo que você não testa seus limites que acha que não tem nenhum. A resiliência é o músculo mais negligenciado da sua alma. Você acha que nasceu com menos força, menos coragem, menos talento. Mas ninguém nasce pronto. Ninguém chega ao mundo sabendo suportar o peso dos próprios sonhos. Isso se constrói na repetição. Você quer saber como se torna resiliente? Errando e voltando. Tentando e caindo. Se expondo ao ridículo e descobrindo que ele não mata ninguém. Você não fica mais forte no planejamento. Você fica mais forte na prática. Você vive dizendo que ainda não está preparado. Mas não percebe que nunca estará. A preparação é infinita.
O estudo pode durar décadas. E tudo isso só vira poder de verdade quando você coloca em jogo. Napoleão Hill escreveu que muitos param a poucos passos do sucesso. A poucos passos. Não quilômetros. Não jornadas impossíveis. Só alguns passos. Mas porque a dor da decepção momentânea é maior que a esperança da vitória futura, eles desistem. E você? Quantos projetos você abandonou no último capítulo? Quantos relacionamentos você não salvou por orgulho? Quantas ideias você largou quando começaram a parecer difíceis? Toda vez que você recua, a ferrugem se acumula. E vai ficando mais pesado voltar a tentar. Mas hoje, você tem uma chance de escolher diferente. De decretar que cada falha vai ser matéria-prima do seu legado. De entender que nada grandioso nasce sem derrotas provisórias. A transmutação da derrota é o poder mais subestimado que você tem. É a habilidade de olhar para o chão e enxergar lição. De olhar para o erro e enxergar direção. De olhar para a vergonha e enxergar liberdade. Porque ninguém é mais livre do que aquele que não teme parecer tolo. Você passa tanto tempo tentando parecer forte que esquece de ser verdadeiro. E não há nada mais inspirador do que a verdade crua de quem assume: eu estou tentando. Eu estou aprendendo. Eu estou disposto a perder para me tornar alguém melhor. O aprendizado contínuo é o que separa quem evolui de quem apenas envelhece. Você acha que a vida vai te ensinar tudo sozinho. Mas a vida só ensina quem se coloca em movimento. Quem se expõe ao novo. Quem aceita ser eternamente aprendiz. Você pode continuar dizendo que não é sua hora. Mas vai chegar um momento em que não haverá mais tempo. E nesse instante, tudo que vai importar é se você teve coragem de usar o que tinha. Imagine seu último dia. Um instante em que tudo se apaga. Você vai querer olhar para trás e saber que, mesmo sem garantias, você se arriscou. Que, mesmo com medo, você tentou. Que, mesmo cheio de dúvidas, você deu passos. Você quer deixar um legado? Então entenda que ele não nasce das suas vitórias. Ele nasce da soma das vezes que você caiu e decidiu levantar. Das vezes que você se olhou no espelho e admitiu que estava com medo, mas ainda assim foi. O legado não é uma construção pública. Ele nasce no silêncio. Nas madrugadas em que você estuda enquanto os outros dormem. Nos momentos em que você fecha os olhos e ora por coragem. Nos dias em que você não recebe nenhum aplauso, mas ainda assim cumpre seu propósito. Você não está quebrado. Nunca esteve. Você só esqueceu que tudo que é valioso na vida tem um preço. E esse preço é a disciplina de continuar, mesmo quando a alma dói. Hoje pode ser o começo do seu legado. Não com uma vitória espetacular, mas com a decisão humilde de tentar mais uma vez. De se mover, mesmo que lentamente. De provar a si mesmo que a ferrugem não é permanente. Porque se você não for o autor da sua história, será só mais um personagem figurante. Se gostou desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho.